Tem casos que você identifica que a pessoa, na verdade, teve, de repente, um comportamento pontual e, na verdade, ela tá... Sabe? Porque você vai falando, eu vou pensando assim... Eita, meu Deus, será que eu tô sendo assim com a minha filha? Você fala, não, pera, calma, mas aí eu... Sabe? E aí a gente começa a ponderar. Não, mas eu não sou assim sempre. Eu, de repente, tive esse cuidado pontual com ela... Acontece a pessoa fazer uma autocrítica e de repente você fala, não, calma também, que não é assim. Sim, a coisa mais comum é essa, né? A coisa mais comum é a pessoa... Mas é legal quando você vê uma mãe pensando, caraca, o que eu tô fazendo? Ou um pai entra em contato e fala, nossa, eu percebi que eu tava fazendo essa atitude, nossa, eu já marquei a terapia. Parabéns para você, não é? Independente de qualquer coisa, você deu o primeiro passo. Exatamente. Então, assim, vamos deixar claro que todo mundo tem traço narcisista. Tá? Todo mundo tem traço de tudo, na verdade. Né? Eu tenho traço de tudo, você tem traço de tudo, você tem traço de tudo. Quando a gente está falando sobre narcisismo, a partir do narcisismo patológico, né, já antes do transtorno de personalidade, já é um relacionamento que rotineiramente dá problema. Você já perto da pessoa, você percebe que você tem menos voz, as suas necessidades são menos importantes. Mas às vezes você olha para a pessoa, ela é meio sem noção. Sabe? Que tem diferentes perfis narcisistas. Então, nesse narcisismo patológico, tem um povo sem noção. Por exemplo, pessoas que nasceram ricas. Não todas, mas tem pesquisas que mostram que pessoas que nasceram ricas, mesmo que na fase adulta elas sejam pobres, elas têm um tipo de narcisismo, né? De achar que elas merecem mais, que as regras não se aplicam a elas, mas não necessariamente têm transtorno de personalidade. Agora, o que a gente tem que entender sobre o que é narcisismo quando ele se torna patológico? Você não pode existir. A sua personalidade não pode existir. O abuso narcisista é diferente de outros tipos de abusos, porque eu posso estar irritada, por exemplo, e te dar uma patada. Eu fui grossa, mas é só isso, eu fui grossa. O abuso narcisista não é grosseria. Ele é, eu sinto uma vergonha profunda porque eu me sinto um fracassado. O tempo inteiro. Você está usando um rímel bonito, isso me incomoda. Porque isso me mostra o quanto eu sou fracassada. Porque o meu rímel não é tão legal quanto o teu. Eu não consigo aguentar essa dor aqui de fracasso. Eu vou ter que arranjar um jeito de te alfinetar. Eu vou jogar alguém contra você nos bastidores. Eu vou falar alguma coisa indireta pra você. Nossa, essa blusa ficou melhor. Você tá menos gorda, né? Né? Você viu como eu elogiei ela? É assim, os elogios, né? Então, eu vou arranjar umas formas de fazer você sair da interação com dúvida sobre as suas escolhas. Sim. Isso é narcisismo patológico. Depois que você tem contato com a pessoa, você sai daquela interação confusa, em dúvida sobre o que é certo, o que é errado, e com muita culpa e vergonha. Mas por que eu tomei as decisões que eu tomei? Será que é tão errado assim? Então, o narcisista patológico, ele começa a mexer com a sua sensação, a sua percepção da realidade. Ele quer destruir o seu senso de eu. Não sou eu que estou sendo dramática. Tem vários narcisistas conscientes na internet que são diagnosticados com transtorno e falam isso. Eles sabem que Eles sabem. Eles sabem que eles têm. Eu quero que você não exista. Eu quero controlar todos os aspectos da sua personalidade, da sua existência, porque se eu controlo tudo, então você é minha, só minha, mais de ninguém. Você faz o que eu quero, você não me abandona. Ok? Você fica dentro de casa, você acredita no que eu quero e, inclusive, eu sei como te dar a patada certa, no momento certo, para você baixar a sua bola. Meu Deus. E aí, quando eu vejo que você tá muito deprimidinha, eu também sei jogar a migalhinha de amor para você começar a ficar com os brilhos nos olhos de novo. Então, eu sei como fazer o reforço intermitente. Eu sei te dar a patada na hora que você tá Como é o nome daquele brilhando. desenho, meu Deus, que tem a mãe que... Enrolada? Não, como é que é? Ah, caramba! Qual? Que a menina mora no castelo. Encantado. Encantado. Que Mãe ela... narcisista. Que tem, que Mãe a mãe narcisista. fala... pra ela, não, o mundo é perigoso, tudo é perigoso. Ela, mas o que? Não, tudo é perigoso. Mãe narcisista. E aí, a primeira vez que ela sai, que tem aquela cena que ela fala assim, minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. Essa aqui, que ela tá correndo, feliz, aí ela fica o tempo todo, uma frase feliz, uma frase Pensando na mãe. desesperada, pensando na mãe. Esse filme foi fantástico para descrever alguns fenômenos, tá? Esse negócio de pensa na mãe, pensa no que ela quer, pensa na mãe, pensa no que ela quer. Isso se chama dissonância cognitiva. É quando a pessoa ela já está começando a ganhar um pouco de autonomia com relação ao narcisista, então já tem dentro dela uma vozinha que fala: foge, vaza daqui, tem coisa errada. Mas você ter contato com um narcisista é a mesma coisa que você entrar numa seita. Não tem diferença.
para o impacto psicológico que vai Caramba. ter. Você entendeu? É a mesma coisa. Qualquer especialista em narcisismo vai te contar isso. Então, você... Uma lavagem cerebral. É lavagem cerebral. E a lavagem cerebral é por aliciamento, por grooming. Eles vão te treinar. Todo narcisista, exatamente como um pedófilo treina uma criança a não falar para ninguém o que ela está sofrendo, todo narcisista treina suas vítimas a chegar naquele ponto de ser uma casca apenas. Então, esse momento do filme, quando a pessoa consegue finalmente ouvir o sussurrinho do eu dela, né? Começa a dissonância cognitiva, que é o quê? É a programação da seita contra o eu real dela. Isso dura meses ou anos. Então ela fica assim, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer terapia. Aquela sua terapeuta falou um negócio de narcisismo. Nada a ver. A sua mãe vai te matar se ela souber que você está fazendo terapia. A mamãe falou que só Deus e o pastor são os terapeutas. Não. A sua mãe tá errada. Lembra que ela quando você tinha aquela psiquiatra, ela ficava falando com a psiquiatra sobre a sua sessão? Isso não é correto. Não, mamãe me ama muito. Tá errado isso aqui, cara. Se você tá fazendo curso de psicologia, você tá vendo que tem um negócio chamado narcisismo. Então, quando a pessoa começa a despertar, o eu dela tenta falar pra ela, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Mas ela foi treinada e ela sente terror e culpa e vergonha, E não quer magoar a mãe, avassaladora. Sim. né? Não quer ver a mãe sofrendo. Ela não porque- quer trair a mãe. Caramba. Ela não quer trair a mãe. Porque se eu for feliz, é uma traição. Se eu tiver saúde mental, é uma traição. Se o meu relacionamento com meu marido der certo, é uma traição. Se eu for magra, é uma traição. Se eu tiver dinheiro, é uma traição. Qualquer sucesso que eu tenho, que você não possa tomar os créditos por ele, é uma traição. Porque se eu for uma grande bailarina e você falar pra todo mundo que foi você que me colocou na aula de dança quando eu tinha 3 anos de idade, aí não é uma traição. Sim. Porque serve pra você. O narcisista não quer saber de nada fora o que interessa a ele. É isso que o povo não entende. Ah, mas o meu amor vai curá-lo. Não vai. Não vai. Então, o que acontece não só na família, mas o narcisista, como ele não assume responsabilidade por nada, nunca, a não ser que seja para manipular você, então às vezes ele fala desculpa, aí depois continua fazendo tudo igual, né? Mas ele não assume de fato responsabilidade por nada, ele vai convencendo você de que você é culpada. E que você tem que assumir responsabilidade. Então, quando a voz do eu da pessoa começa a chamar ela acha que o que ela fizer em nome da saúde mental, ela vai estar abdicando de responsabilidades que são delas. E aí a pessoa acha que é responsabilidade dela fazer a mãe feliz. Mesmo que seja absolutamente impossível, porque é impossível satisfazer narcisista. Nenhum narcisista nunca é satisfeito. É impossível, faz Nunca. parte do transtorno deles. Então, eu não vou abrir mão da minha responsabilidade de cuidar da minha mãe até morrer. Porque eu percebo que quando eu estou chamando muita atenção, ela se gaba para os vizinhos. Mas se eu chamo a atenção demais a ponto de, sei lá, ser algo que ela não controla, aí ela começa a fazer uns comentários indiretos. Eu não sei se esse é o caminho para você, não. Você está mudando, sabe? Tem alguma coisa errada. Aí eu já começo a ficar, ai, meu Deus, eu não estou agradando a minha mãe. Ela pode não falar nenhuma palavra. Eu posso só chegar em casa depois que eu fiz algo que era importante para mim e ela só me olhar assim. Aí ela vai pro quarto e chora. E toda vez que eu faço alguma coisa bom pra mim, ela não faz nada. Ela Sente só olha. mal. Mas eu sei que é pra mim. Né? Tem várias formas Claro. da pessoa mandar essa Claro. mensagem pra você. Então você vai abrindo mão de tudo. Tudo. Tudo que faz de você um indivíduo que eles não Caramba. podem controlar. Você se esvazia. De si. Exatamente. Se esvazia. E aí, pra chegar na sua pergunta, né? Que a gente fez uma volta do caramba, É. que é, tá, mas será que eu tô sendo narcísica? Vamos lá. Traço narcisista todos temos. Você ter transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico quer dizer que você já sente insegurança, inveja especificamente, o tempo inteiro. E o tempo inteiro você está percebendo que as outras pessoas são superiores a você ou inferiores a você. E aí, o transtorno de personalidade narcisista, o meu objetivo é destruir você. É esvaziar o seu conteúdo, tirar todo o seu conteúdo, todo o seu eu. Quando você for uma casca vazia, eu insiro a minha programação lá dentro e você age do jeito que eu quero. E só. Então, quando a pessoa é narcisista patológica, ela vai destruir a sua identidade.
E esse é o objetivo dela. Não é uma patada. Eu quero destruir a sua identidade. Você não pode existir ao meu lado, eu não estou nem aí pra você. Assista os narcisistas conscientes. Gente, vocês ficam se perguntando, ai, se eu fizer X ou Y, será que ele vai me enxergar? Será que ela vai me amar? Aí eles respondem, o problema com a sua pergunta é que envolve você. E eu não tô nem aí pra você. Você tá fazendo perguntas que tem a ver com você. E o narcisista não quer saber de você. O próprio narcisista fala isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.